Olá pessoal, vamos para a 18ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai dar continuidade à aula passada sobre o centro de massa. Só recapitulando, na aula passada a gente viu aqui o centro de massa, né? Então a gente definiu o nosso centro de massa como sendo uma média ponderada pelas massas, então dado por meio desse somatório daqui, de massa vezes a posição de cada partícula, né? Supondo um sistema com n partículas. E a gente viu, né, como calcular cada componente, x, y e z, e a gente terminou colocando algumas propriedades para o caso em que a gente tenha duas partículas apenas no sistema, ou seja, n igual a 2. Então a primeira propriedade foi que o centro de massa está sobre a reta que liga as duas partículas, e a outra propriedade foi que o centro de massa está mais próximo da partícula mais massiva. Agora vamos provar essas duas afirmações, essas duas propriedades. Vamos começar pela 1. Então, a 1 diz que o centro de massa está sobre a reta que liga as duas partículas. Para a gente provar isso daqui, vamos fazer uma ilustração, né? Então, aqui eu vou ilustrar esse sistema de duas partículas. Aqui, esse ponto é a nossa origem. Eu estou chamando esse ponto da origem. Eu vou pensar numa partícula 1 como sendo dada nessa posição. Então, eu vou chamar aqui de um M1. E essa posição eu vou chamar de a posição A. E vou pensar numa outra partícula, que eu vou chamar a partícula 2, né, com uma massa M2, que eu vou dizer que ela está numa posição B. E eu vou ter, então, essa reta que liga as duas partículas. E nessa reta que liga as duas partículas, eu vou pensar que o nosso centro de massa esteja aqui. Então, eu estou fazendo um chute inicial de que ele esteja aqui. Vamos supor que ele esteja aqui e mostrar que, de fato, ele está aqui. E nesse ponto do centro de massa, eu vou chamar um ponto como sendo o ponto C. Então, vamos supor que o centro de massa esteja ali. Aqui eu vou ter que a posição dessa partícula 2, eu vou chamar então, partindo da origem, né? Eu vou chamar de um vetor que vai ser R2, e a posição da partícula 1, né? Aqui parece um 2, né? Mas é 1, né? Então da partícula 1, eu vou chamar de R1. E a posição do centro de massa, como a gente chamou na aula passada, eu vou chamar de um R. Basicamente, para eu dizer que essa posição do centro de massa está sobre a reta que liga as duas partículas, é equivalente eu dizer que esse vetor que liga A e C, ele é justamente, né, proporcional a esse vetor que liga A e B. Então, como é que eu escreveria isso? Então, eu tenho que provar que AC, esse vetor que liga AC, ou seja, esse vetor que vem de A para C, ele é proporcional ao vetor que liga de A a B. Então, ele é proporcional a B. Então, basicamente, tem que mostrar isso. Ou seja, né, a gente pode dizer que eu tenho que mostrar que eles são linearmente dependentes, né? Então, eu posso escrever, por exemplo, o AC como sendo um determinado valor vezes o AB. Então, eles são linearmente dependentes. Então, o que a gente vai querer mostrar aqui é isso. Para a gente mostrar isso, a gente vai ter que ver, então, quem que é esse vetor AC, né? Vamos tentar descobrir aqui quem que é esse vetor AC. Note que a gente pode escrever esse vetor AC da seguinte forma. Esse vetor AC, ele vai ser o Rzão menos o R1. Então, por diferença de vetores, né? Então, se a gente faz Rzão menos esse daqui, a gente vai ter esse AC. Então, a gente vai ter que isso vai ser o Rzão menos o R1. Mas pela definição que a gente viu lá na aula passada, esse Rzão, ele vai ser quem, né? Deixa eu colocar a definição geral aqui. Esse Rzão é esse somatório daqui sobre a massa total. Então, esse Rzão, ele vai ser 1 sobre M, que nos multiplica quem? A massa 1 vezes o R1, mais a massa 2 vezes o R2. Então, esse daqui é o nosso Rzão. Isso tudo aqui menos o R1. Agora, se a gente junta, né, todos esses termos aqui numa base, num denominador comum, a gente vai ter, então, o M. A gente vai ficar, então, com M1 R1 mais M2 R2 menos M R1. Mas como M, ele é, né, tá o quê? Esse M é simplesmente a massa total, ou seja, M1 mais M2,
essa expressão aqui vai dar o que para a gente, né? Eu vou copiar isso daqui. E a gente vai ficar com o seguinte, né? Eu vou alterar aqui, né? Que isso daqui vai ser, então, menos M1 mais M2 vezes R1. Aqui a gente nota que a gente consegue cancelar, né? Esse M1 vezes R1, ele vai cancelar com esse termo daqui. Então, isso daqui cancela. E o que resta para a gente é que esse AC, ele vai ser igual a quem? Então, ele vai ser o R2, ele vai ser o M2 sobre a massa total, que é M1 mais M2, que nos multiplica R2 menos R1. Então, a gente obteve isso daqui, né? Mas note o seguinte, esse R2 menos R1, ele é justamente o AB. Então, se eu pego, olha, o R2 que está aqui menos o R1, o vetor que a gente tem é justamente esse vetor AB. Então, isso daqui significa o quê? Isso daqui significa que o nosso AC ele vai ser M2 sobre M vezes AB, né? Vezes AB. Então, a gente demonstrou isso daqui. Ou seja, AC ele vai ter a mesma direção que o vetor AB. Então, ele está nessa reta que liga as duas partículas aqui do sistema. Então, com isso, a gente prova essa primeira afirmação. Agora, vamos passar para a segunda afirmação, né? Então, a segunda afirmação era que o centro de massa, a posição do centro de massa vai ser mais próxima da partícula mais massiva. Então, deixa eu só copiar essa afirmação aqui. E como que a gente faz isso, né? Para a gente fazer isso, a ideia aqui é mostrar que a distância do centro de massa para 1 e 2, ele vai ter uma razão de M2 sobre M1. E a partir daí, a gente colocando se M2 é maior ou M1 é maior, a gente vai conseguir ver, né, a posição dessa partícula. Né? A gente vai ver qual que é maior, né? Qual distância que é maior. Então, se é a distância para a partícula 1 ou da partícula 2, né? Dependendo do caso. Vamos ver aqui para ficar mais claro. Né? Então, para a gente encontrar essa razão, né, dessa distância do centro de massa de 1 e de 2, a gente vai pegar a seguinte ideia. O que a gente vai querer fazer vai ser calcular. Então, aqui. Então, a gente vai querer fazer o quê? Calcular o módulo de AC sobre o módulo de BC. Vamos ver quem que é isso, né? O AC a gente já calculou aqui em cima, né? Então, a gente tem o AC, que é essa distância que liga a partícula 1 até o centro de massa, e o BC, ou CB, né? Ela vai ser, então, esse vetor que liga do centro de massa até o B, e vice-versa, né? Então, a gente tem essas duas distâncias. Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser calcular essas duas distâncias e dividir uma pela outra. Então, se a gente já obteve a distância de A até C em termos da distância de A até B, a ideia aqui é a mesma. A gente vai obter, então, a distância de C e B em termos da distância de A a B, né? Então, como em termos desse vetor, né, A a B. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, vamos calcular o BC. A gente já tem o AB, agora a gente quer calcular o BC. Quem que vai ser o BC? Seguindo a mesma ideia, né, que a gente fez ali anteriormente, o BC ele vai ser R menos o R2. Então, se a gente expande isso daqui da mesma forma que a gente fez aqui em cima, né, então só para a gente ver que de fato é isso daqui, então a gente vai ter o R menos o R2 vai dar justamente esse CB, né, essa reta aqui de CB. Não, vai dar justamente o BC, né? Então, o R menos o R2 vai dar o BC, que é justamente o que a gente está calculando aqui. Seguindo, então, essa mesma ideia que a gente fez aqui em cima, expandindo esse R e juntando esses termos, o que a gente vai obter é que esse BC ele vai poder ser escrito como sendo M1 sobre massa total vezes o AB. Consequentemente, se a gente toma o módulo de AC sobre o módulo de BC, utilizando esses dois resultados que a gente obteve aqui, né, ele vai ser quem?
ele vai ser, então, o resultado aqui de cima, né? Então, isso daqui, deixa eu só marcar aqui. Ele vai ser o resultado, então, aqui de cima, que é isso daqui. Aqui a gente está tomando o módulo, né, desse vetor, dividido para esse resultado daqui, que a gente obteve, que também é o módulo desse vetor, né, que a gente tomou. Então, aqui a gente consegue cortar, né, esse módulo aqui de AB é igual ao módulo de AB, o M corta com esse M, e basicamente o que a gente tem aqui, isso daqui é igual a M2 sobre M1. Então, a gente já provou que essa divisão dá M2 sobre M1. Agora, como que a gente vê se para onde que está, né, o centro de massa, mais próximo de M1 ou M2? Para isso, a gente tem que estudar alguns casos, né? 2 casos. Então, o primeiro caso vai ser se M1 for muito maior do que M2. Então, vamos pensar em M1 muito maior que M2. O que acontece? Se M1 é muito maior do que M2, a gente olha para essa expressão aqui e a gente vê que essa quantidade vai ser muito menor do que 1. Por quê? Porque M1 é muito grande, M2 é muito pequeno, então se eu divido um número muito pequeno por um número muito grande, a gente vai ter um número muito pequeno. Então, a gente vai ter que essa quantidade, né, essa razão daqui, então vou copiar essa razão daqui, ela vai ser muito menor do que 1, então é um número muito pequeno. Consequentemente, isso daqui implica que AC é muito menor do que BC. Ou seja, isso implica que a distância da partícula 1 até o centro de massa é muito menor do que a distância da partícula 2 para o centro de massa. Ou seja, o centro de massa está mais próximo da partícula 1, que é a partícula mais massiva. Então, a gente vê isso daqui. Agora, se M2 for muito maior do que M1, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa quantidade ela vai ser muito maior do que 1, o que nos implica agora que o nosso AC ele vai ser muito maior do que o nosso BC. Ou seja, a distância da partícula 1, o AC, é muito maior do que a distância da partícula BC. Ou seja, o centro de massa está mais próximo da partícula M2, que no caso aqui é a partícula mais massiva. Então, com isso, a gente prova essas duas afirmações, essas duas propriedades, para esse caso de Nzão igual a 2. E era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.